Nunca é demais dizer ao pré-candidato sobre as regras do programa, em especial aquela que ele não pode citar nome dos demais pré-candidatos, nem de maneira positiva e muito menos de maneira negativa, não podendo também dizer que fazer comparações e querer fazer qualquer tipo de comentário negativo de outras pessoas que não fazem parte do processo eleitoral. A professora Vitória, por sua vez, ela deve se dirigir a pergunta ao pré-candidato como ideias de assuntos diferentes, que você pode escolher o assunto que você achar que é pertinente, mas de maneira que você procure saber sobre a opinião do pré-candidato sobre um determinado assunto. E não como candidato, porque não é ainda. Ele está apenas na condição de pré-candidato. Então são 12 horas e 2 minutos. Eu vou esperar arredondar para 12 horas e 3 minutos para já passar a palavra ao pré-candidato, que terá até as 13 horas e 33 minutos desse programa de entrevista. Roberto Alves, eu agradeço a sua presença, muito obrigado por ter aceito o convite da Rádio Cidade, e o pré-candidato tem 3 minutos para a sua apresentação. Por favor. Bom dia, meu amigo Tadeu Nunes. Já ia falar Ronan Fernandes, porque é a força do hábito, né? Que há 5 anos e meio, 5 anos e 5 meses que nós temos um programa aqui na Rádio Cidade, a Rádio do Arcoense. Bom dia, professor Gilberto, Everton, Luiz, Dimas e Vitorinha. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, em Arcos, Pains, Lagoa da Prata, Japaraíba, na ilha, toda a zona rural e todo o núcleo urbano. Estamos aqui mais uma vez na Rádio Cidade hoje, como pré-candidato à Prefeitura de Arcos. Como o Tadeu já falou, ninguém é candidato ainda. Para ser candidato, a pessoa precisa passar na convenção do seu partido, depois passa na convenção, faz a convenção e registra no cartório eleitoral. Depois de registrado, nós teremos, sim, a campanha, que esse ano vai ser mais curta, a partir do dia 16 de agosto. Sinto uma alegria e uma honra imensa de novamente estar nesse pleito, como pré-candidato, porque eu amo Arcos. Estou aqui há 23 anos, amo Arcos, amo a sua população, e tenho certeza que nesse momento de triste que a gente vê o nosso país, e principalmente no meio político, aonde a corrupção e a roubalheira imensa que existe. Por que eu posso falar isso? Todo dia a gente vê notícias de milhões, bilhões que são desviados da administração pública. E isso me deixa muito triste. E quais o tratamento que eu vejo como isso? Primeiro, honestidade total. Não existe meio honesto. Transparência total. Porque todo o governo precisa passar centavo por centavo da sua administração, todo órgão público precisa colocar para o contribuinte, que não existe dinheiro público, existe sim impostos, e os impostos vêm do nosso suor, vêm do nosso trabalho, seja do trabalhador rural, seja dos professores, seja dos jornalistas, dos comerciantes, dos médicos, do técnico de enfermagem, de qualquer trabalhador, qualquer um faz a riqueza de um país. E nós, quando escolhemos os nossos candidatos, nós temos que ter certeza, nós temos a esperança que eles nos correspondam com total honestidade, com total transparência, mostrando centavo por centavo que entra no órgão público e centavo que sai do órgão público. Então, o portal da transparência precisa ser total, honestidade, transparência e competência administrativa. Isso é que vai melhorar o nosso país, o nosso estado e a nossa querida cidade de Arcos. Bem, dado então os 3 minutos iniciais, eu queria também fazer a apresentação do currículo, né? Um breve relato sobre a pessoa do pré-candidato Roberto Alves, que é médico. Deixa eu buscar aqui. Vamos lá. Roberto Alves da Silva, formado na Faculdade de Medicina da UFMG em 1990. Especialista em gastroenterologia e endoscopia digestiva alta pelo Hospital Felício Roxo. Mora em Arcos desde maio de 1993. Foi prefeito da cidade entre 1 de janeiro de 2013
a 18 de agosto de 2014. Uma da declaração dele que diz que ama a cidade de Arco de paixão. Vamos dar preferência, como sempre, à nossa convidada, além de ser mulher, a nossa convidada. Então vamos iniciar pela Vitória, que é presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Arcos. Já agradeci, mas nunca é demais agradecê-la mais uma vez, Vitória, pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à cobertura das eleições de 2016 pela Rádio Cidade. Você tem até 1 minuto para formular a sua pergunta. Tá bom. Boa tarde, principalmente aos meus colegas servidores. Eu quero fazer uma pergunta para o pré-candidato Roberto Alves, que atualmente, os servidores públicos são regidos pelo regime geral da Previdência Social, que é o INSS. E a gente já viu no noticiário medidas que o Meirelles está adotando para normalizar a situação. Porém, aqui na nossa cidade, possui uma lei que criou um complemento de aposentadoria e, posteriormente, uma nova lei que determinou a criação de uma autarquia municipal para gerir esses valores. Eu, como presidente do sindicato, quero saber a opinião do pré-candidato a respeito dessa situação. Tem 3 minutos, pré-candidato, para respondê-la. Torinha, primeiro, no que diz respeito ao regime geral da Previdência, ele é federal. Então nós vamos seguir as leis federais. Não tem jeito de um prefeito modificar o regime geral da Previdência, né? Infelizmente, o que existe? A pessoa, a maioria das vezes, aposenta com 3 salários mínimos. Com o passar do tempo, com o aumento do salário mínimo, ele é maior, o aumento da Previdência, ele não acompanha. Então, o salário de todos os brasileiros aposentados pelo regime geral da Previdência, ele diminui. E existe também o complemento de aposentadoria, que é uma lei municipal e que recolhe-se dos concursados. E com esse dinheiro, só que esse fundo de autarquia, hoje o dinheiro sai exatamente dos cofres públicos, que pagam esse complemento de aposentadoria, que varia de valores pequenos a valores muito grandes. Isso é uma lei que está aí há muito tempo, que ajuda muitas pessoas de uma forma melhor ou maior. Como que eu vejo? Tem jeito de mexer no fundo da Previdência? Não. No complemento da aposentadoria municipal, a lei ela foi feita e por vários outros mandatos há mais de 10 anos, e há mais de 10 anos também, se eu não me engano, em 2004, ela foi modificada. De lá para cá, segue-se as regras. Porque a pessoa, quando ela aposenta, ela vai ver a diferença que recebe do salário atual, ela vai receber aquilo que, ver o quanto, se ela ganha 2.000. Se ela recebe 1.500, vai receber 1.500 pelo INSS, a prefeitura complementa esses 500 e essa diferença do complemento, ela é corrigida anualmente de acordo com a correção dos ativos. Assim que funciona isso. Agora, não sei se vocês, por exemplo, nós colocamos antes, em abril até 2014, como funcionava o aumento para os funcionários? Era em abril. Nós passamos ele para janeiro. Colocamos o 5º e o 6º mês de licença maternidade. E tenho muito orgulho de, com você como professora, colocar que nós pagamos o piso nacional desde agosto de 2013, que é um aumento de 40% nos vencimentos dos professores. E eu tenho uma alegria, um prazer, uma honra imenso de ter feito isso, e sei que eu tenho a gratidão de muitos professores, que eles merecem muito. Não existe um país que possa melhorar sem uma boa educação.
Seu tempo está encerrado, lembrando ao pré-candidato que não necessariamente você tem que usar os 3 minutos. Se você quiser antes, dará mais oportunidade de mais perguntas. Doutor Gilberto Amarante, a sua pergunta ao pré-candidato Roberto Alves. Doutor Roberto, boa tarde já, né? Boa tarde. Vitória, boa tarde. Doutor Roberto, nós sabemos qual é o papel do município na educação, né? Que ele tem que ser prioritariamente aplicado na educação fundamental. Mas eu gostaria de saber como que o senhor pensa que o município pode fazer a diferença na educação, não simplesmente cumprindo o que a norma manda, mas dar um plus. Como que o município pode se superar e fazer a diferença para a população nesse item? Professor Gilberto, quando nós viemos aqui, quando nós saímos do governo, e nós viemos aqui, estavam presentes todos, a não ser a Vitorinha, vocês definiram o meu governo como um governo ético, como um governo de transparência e como um governo com investimentos grandes na educação. Se tiver o programa gravado, vocês vão saber disso. Falar de educação para mim é muito tranquilo. Primeiro, são 3 eixos. Valorização do profissional. Tem que valorizar os professores, como nós fizemos, pagando o piso nacional. Tem que valorizar as secretárias, como nós pagamos o terço que elas mereciam. Nós temos que valorizar as cantineiras, todos os auxiliares administrativos das escolas, dando a elas material de equipamento de proteção individual, e temos que melhorar principalmente o que também? As nossas escolas, que muitas estão com a estrutura física muito ruim. Tem que melhorar principalmente as cozinhas, porque são das cozinhas que vão vir a melhora na alimentação dos nossos alunos, mas principalmente os nossos índices do IDEB são bons? Não, são ruins. Perde para Japaraíba, perde para Iguatama, perde para País. E o que ocorre? Porque o nosso modelo pedagógico é falido no Brasil inteiro. Colocamos um projeto da Editora Positivo, que é um projeto muito melhor de qualidade do que o projeto educacional do governo federal, que é onde as crianças de Arcos, através das suas apostilas, como eles gostam de dizer, têm um ensino de nível do mesmo nível das escolas particulares. E isso, infelizmente, isso me deixa, meu coração sangra quando eu penso nisso. Durou só 1 ano. E isso precisa voltar. Se nós queremos investir em Arcos, nós precisamos melhorar a educação. Com esse projeto pedagógico do governo federal, nós não vamos conseguir. É privado, eles falam, mas é caro, 1 milhão por mês, dá R$20 por criança mês. Será que os pequenos arcoenses não valem R$20 mês? É claro que valem. Precisamos sim voltar um projeto pedagógico das apostilas, porque esse projeto é falido. Ele não está, os nossos índices de IDEB são ruins. Precisamos valorizar todos os professores, supervisores, cantineiras, todos. Precisamos melhorar as escolas. Sim, mas isso tem que dar continuidade. Não pode ser só 1 ano e para falar que R$1 milhão é caro e falar em inventar críticas para um projeto que não existe, porque ele já existe no Brasil inteiro, e todas as cidades que colocaram esse projeto melhoraram seus índices de educação. Isso sim é investir no ser humano. Isso sim é investir no arco-íris. Isso sim é investir em nós. Me perdoe o candidato pela rigidez do tempo, mas assim foi com todos os anteriores e procuraremos. A gente vai seguir aqui dentro do prazo estabelecido. Luiz Brafelli, sua pergunta, Luiz Brafelli, ao pré-candidato Roberto Alves. 1 minuto, tem 1 minuto. Boa tarde, doutor Roberto. O senhor referiu-se aí ao piso nacional de salário. Eu gostaria de saber se a lei que manda pagar o piso manda pagar também aos contratados. Se sim, se Arcos pagou aos contratados, se não, por quê? Não, a lei, ela não cita, ela não faz diferença entre concursados e contratados. E desde agosto de 2013, Arcos sim honra com o piso.
E como eu falei, 40%, a média de aumento na nossa época que nós fizemos era em torno de R$550. De aumento médio para mais de 200 professores. Isso fez diferença para esses professores? Sim, eles são merecedores disso imensamente. O que faz a diferença, às vezes, para o concursado e para o contratado, é porque o concursado tem os quinquênios dele. A cada 5 anos, ele acresce 10% no salário. E então, isso sim faz a diferença. Mas o contratado, ele recebe igualmente o piso nacional. E que já podia ser pago desde 2009. Que a lei é de final de 2008. Então, e ela foi regulamentada no STF em abril de 2011. Então, quer dizer, existe uma série de professores que estão com uma pendência, que tem uma dívida com a prefeitura, que inclusive nós tentamos colocar na Câmara, na época, passar um projeto que desse à prefeitura condições de fazer um acordo com esses professores. E a Câmara recusou. Falou não, vai tudo para a justiça. E onde é que estão os processos dessa justiça? Aonde estão os advogados? Porque na época de Roberto Alves, tinha audiência pública, 3, sumiram as audiências públicas. Bater em governo honesto e transparente é muito fácil. Seja para a justiça, seja para a imprensa, seja para os políticos. Cadê? Então, fizemos inúmeras modificações em Arcos. Reestruturamos muita coisa. Então, todos esses direitos que são das pessoas, tinha 5º e 6º mês para as gestantes, para essas mulheres que ganharam crianças? Não, nós colocamos. Então foram inúmeras reformas em Arcos, na educação, que melhoraram demais a qualidade do ensino em Arcos. Mas vou falar mais uma vez, um grande passo. Valorização dos profissionais, melhoria de todas as escolas e principalmente voltar o sistema de apostilas, de um ensino de qualidade. Porque infelizmente o ensino hoje não estou falando dos profissionais, mas o projeto pedagógico é falido. Ele não melhora esse país há muito tempo. E nós precisamos modificar isso. Não só para as pessoas que podem pagar, mas universalmente. Muito bem, 3 minutos vencidos. Vamos agora passar a palavra, a pergunta ao professor Dimas, que tem até 1 minuto para a sua pergunta ao pré-candidato. Eu quero até ajudar o pré-candidato. Ele... Eu estou perguntando ao doutor como cidadão, não como prefeito, ex-prefeito ou pré-candidato. Como cidadão, doutor, a prefeitura de Arcos só tem até o 1º ou 5º ano, que o 6º ou 9º foi para o Estado. Nós já sabemos. Agora, a escola de tempo integral... a escola de tempo integral como cidadão, o que o senhor acha que, por exemplo, o próximo prefeito que entrar, que foi eleito, a gente sabe que não é tão fácil, mas ele tem condições de implementar no município de Arcos uma escola de tempo integral, que seria do pré ao 5º ano, já que nós não temos o 6º ou 9º. Hoje tem 3 escolas em Arcos que tem o período de tempo integral. No contraturno, as crianças que querem, não é obrigatório, têm sim atividades no tempo integral. O meu sonho é o tempo integral. Por quê? Se nós pegarmos os países de melhores índices educacionais, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Coreia, Suíça, todos, por que eles têm os melhores índices? Realmente a pessoa vai ter reforço escolar, que possa, nas matérias onde ela tenha dificuldade, ela
seja de estudos sociais, geografia, história. Fala, mas isso, nós estamos falando de crianças de primeiro ao quinto ano. Mas nós temos que modificar a mente das nossas crianças. Os meninos hoje, eles já nascem com poucos meses, eles já trabalham com o celular. Nós temos que ensinar essas crianças a pensarem. Nós temos que dar uma cultura geral maior para elas. Nós temos que ensinar essas pessoas a serem questionadoras, a questionar o ensino que elas têm, a questionar os governos que ela tem. Então, a esperança está, sim, fazermos cidadãos com maior sabedoria, com maior conhecimento, com uma melhor alimentação, que infelizmente Arcos nem tanto, mas Arcos também. Às vezes, a principal alimentação de uma criança é na escola, e nós melhoramos demais o cardápio de todas as escolas, colocando mais verduras, mais frutas, mais alimentos integrais, bolacha integral, arroz integral, e principalmente um dos meus sonhos, que ver as crianças de Arcos comendo carne nas escolas, sem ser carne congelada ou resfriada, que só Deus sabe de onde que elas vêm. O meu sonho é ver as crianças de todas as escolas de Arcos se alimentarem de carne fresca, consumida dos pequenos produtores rurais de Arcos. Porque nós pegamos a merenda escolar com em torno de 40% comprada dos pequenos produtores de Arcos. Elevamos a mais de 80%, mais de quase 90%. Só não comprávamos carne, peixe e mel, porque não tínhamos quem vendesse. Mas isso é factível, é possível fazer? Sim. É um sonho, sim, que as crianças de Arcos possam comer uma carne que todos nós sabemos. Aqui tem um matadouro, um frigorífico. Por que não fazer isso? Melhorar a alimentação das crianças de Arcos. Muito bem, vencidos 3 minutos, nós vamos agora a um breve intervalo e na volta você já pode mandar a sua pergunta via WhatsApp 99857 5073 99857 5073. As 10 primeiras perguntas dentro dos critérios do programa serão levadas ao pré-candidato Roberto Alves da Silva. Eleições 2016. Oferecimento Mobilar Arcos, o shopping dos móveis de Arcos e região. Rua Getúlio Vargas, Centro. Império Rural, agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto, Centro. Fone 3351-2220. Jornalismo de verdade. Rádio Cidade. Compromisso com você. Compromisso com a verdade. Programa Debate. Imparcialidade, ética e participação dos ouvintes. Agora são 12 horas 25 minutos. Estamos na 5ª rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Arcos, na maior cobertura jornalística das eleições 2016. Lembrando que nesse período os pré-candidatos não podem fazer promessas e nem apresentar planos de governo. Mas depois das convenções, logo no mês de agosto, nós vamos iniciar as entrevistas, aí sim, com os candidatos. E o que você mais quer, né? Os debates entre os candidatos. Você terá aqui na Rádio Cidade 2 rodadas de debates com aí sim os candidatos à Prefeitura Municipal de Arcos. Registrando audiência lá em Goiás, a Judete em Goiás, nos ouvindo, acompanhando essa 5ª rodada de entrevista. No próximo domingo, o pré-candidato entrevistado será o médico Wellington Roque. E fechando as entrevistas, Ivan Fontes. No domingo, dia 24, vamos voltar às perguntas com a professora Vitória. Mais uma rodada de pergunta, professora, ao pré-candidato Roberto Alves. Pré-candidato Dr. Roberto Alves. O que se vê no Brasil atualmente é uma falta de responsabilidade dos gestores públicos com a coisa pública.
sabe? Que administram o patrimônio público como se fosse particular, como se fosse dele. Qual a opinião do senhor a respeito dessa situação? Por exemplo, projetos implantados no governo, por exemplo, da Dilma, hoje já estão sendo deixados de lado pelo governo atual. O que o senhor acha, qual a opinião do senhor a nível estadual e municipal desses projetos implantados que são deixados de lado, principalmente na área da saúde? Muito bem, vencido o minuto da Vitória, agora o pré-candidato tem até 3 minutos para a resposta. Minha amiga Vitória, isso é tristíssimo, né? Primeiro, como diz Margaret Thatcher, dizia, né, que já é falecida, não existe dinheiro público, existe sim dinheiro do contribuinte, existe o suor de todos nós. E a transparência tem que ser total. O portal da transparência tem que funcionar total, centavo por centavo, diariamente, todo dia. O administrador público tem que prestar contas de tudo. Segundo, a honestidade. Tem gente que nasce honesta. Infelizmente, muitos se contaminam. Graças a Deus, estive lá 1 ano, 7 meses e 18 dias, não me contaminei. Um dia meu pai me perguntou, será que quando você entrar lá, você não vai mudar não? Como tudo, como ser? Entrei, saí, e um dia perguntei para ele, só estavam nós dois, e aí, mudei? Ele falou, não, mudou nada não. Em relação aos projetos, por exemplo, quando nós entramos, o IFMG era um sonho. Na nossa administração, quem comprou os computadores? Fomos nós. Quem contratou os professores para iniciar o projeto, que ele tem que começar com o municipal? Fomos nós. Quem foi inúmeras vezes lá na PUC, conversar com o seu secretário executivo da PUC, Paulo Roberto, com o pró-reitor Jorge, para a devolução do prédio 2 e 3? Nós. A administração 2013 e 2014 pegou o projeto do IFMG em andamento e deu sequência a ele. Será que nós fomos lembrados uma única vez da nossa importância nesse projeto? Nunca. Pegamos a ET, de 30 e tantas licenças, só tinha 6 autorizadas. Não tinham dado a licença de servidão, não tinha pago a licença de servidão para passar a tubulação para a ET. Quem que resolveu isso? A nossa administração. Como esse conjunto habitacional, quando nós entramos, Dona Hilda Borges de Andrade, onde tem 185 casas, estava em andamento, mas lá era zona rural ainda, tinha ITR e INCRA. Quem que passou isso para urbano? Fomos nós. Então todos os projetos que estavam em andamento dos governos anteriores para o benefício de Arcos, nós continuamos com todos. Ao contrário, cadê as apostilas do projeto positivo? Acabaram. Cadê a continuação da Avenida Amazonas? Acabou. Então, o governo não interessa o governante de que lado que é. Projeto bom tem que continuar sempre. Agora, quem tem que cobrar isso? É a população, são o legislativo, os vereadores, tudo que era bom para Arcos, que nós pegamos em andamento, nós continuamos. Será que aconteceu isso depois nós saímos? Muito bem, terminado os 3 minutos, nós vamos agora iniciar as perguntas. Estão chegando pelo WhatsApp. Nós vamos agora a primeira pergunta, que automaticamente são encaminhadas aos demais pré-candidatos. Vamos à pergunta do senhor Leandro Rabelo. Diz aqui ao pré-candidato o que ele acha, sua opinião, se consegue fazer a demanda gerais da cidade, não se importando com a impopularidade dos atos. A pergunta do Leandro Rabelo, ao pré-candidato, a sua opinião, se um político deve fazer o que é preciso, mesmo as medidas sendo impopulares. Tem até 3 minutos para a resposta. Leandro, Thomas Jefferson foi o 3º presidente dos Estados Unidos, falava uma coisa. Ele não sabia qual que era a fórmula para fazer um governo dar certo. Mas ele sabia qual que era
há de dar um governo dar errado. É querer agradar a todos. Porque se você for querer agradar a todos, você não vai conseguir nunca. Vou te dar um exemplo das máquinas, que graças a Deus nós deixamos em 1 ano e meio, 1 ano na administração, as estradas rurais de Arcos como elas nunca estiveram. Mas tem jeito de acudir a todo mundo ao mesmo tempo? Não, nós temos uma quantidade de máquinas. Nós temos que traçar um plano e as máquinas vão ficar nesse local. Nós não vamos, mas chega uma pessoa, pressiona e fala, mas eu preciso agora. Não, elas estão longe, elas estão a 20 quilômetros da sua propriedade. A pessoa vai sair dali satisfeita? Não. Mas depois essas máquinas vão chegar na propriedade dela? Sim. Administrador público que quer melhorar a cidade, ele tem coragem, ele tem que ter coragem e firmeza para tomar medidas impopulares. Qual que é um dos 3 principais problemas de Arcos em toda a pesquisa? Trânsito. Como nós vamos melhorar o trânsito de Arcos? As ruas são estreitas. Os carros cada vez aumentam mais. Então, a pessoa tem que escolher, eu quero muito estacionamento ou eu quero um trânsito que seja melhor? Para melhorar o trânsito de Arcos, nós vamos ter que diminuir a quantidade de estacionamento. Vamos ter que colocar um rotativo, principalmente em algumas ruas. É uma medida que vai ser impopular? Sim. Mas agora, o que acontece? Nós vamos continuar com esse trânsito de Arcos ruim até quando? Só jogar asfalto em cima do paralelepípedo, eu tenho certeza que vai aumentar as águas, que vão inundar casas, porque quando você tem um paralelepípedo, a água não escorre toda, uma parte vai para o subsolo. Mas se o asfalto, em cima de paralelepípedo, sem rede pluvial, sem preocupar com rede de esgoto, eu não concordo de jeito nenhum. Tem que devolver o 6º ao 9º ano. Foi importante? Foi. O governo municipal daria conta de continuar? Não. Nós tivemos a coragem de bancar e de dar o transporte para esses alunos? Sim. Tem que ter coragem, tem que ter peito. E não é só fazer tudo pensando em voto, não. Eu, graças a Deus, sou do jeito que eu sou. Continuo sendo. Às vezes visto como franco, sincero e às vezes até mal educado. Infelizmente. Mas é o meu jeito e eu sei que luto por Arcos. Luto por essa cidade. E não luto só por voto, não. Eu sou médico, eu não sou político. Estou aqui para tentar melhorar essa cidade. Mais uma vez. Meu sonho é esse. E buscando sempre pessoas competentes para trabalhar do meu lado. E corajosas. Muito bem. Agora são 12h34. Estamos na 5ª rodada de entrevista com os pré-candidatos à Prefeitura de Arcos. Gilberto, sua segunda pergunta. Doutor Roberto, nós estamos já no período de estiagem e, salvo engano, já começa a ter notícia aí de um bairro ou outro com falta de água. Problema recorrente, a gente sabe que o problema não é restrito ao nosso município, mas vai chegando o final do ano, a gente tem um alívio com as chuvas. Mas aí vem dengue, chikungunya, zika. O que a gente precisa fazer para a população não sofrer tanto, hein? Seria a opinião dele, né? Isso. Sobre isso. Sua opinião. Sua opinião sobre isso. Você fez 2 perguntas em uma só. Isso aí até é sacanagem, né, meu amigo Gilberto? Vamos tentar responder as duas. Primeiro, a água vem de onde? Vem do céu. A água vem de cima. Muita gente fala, não, vamos furar poço artesiano. Meu Deus, a água vem de cima. A água do subsolo, ela tem um nível que se você tirar toda, ela não vai repor, que a água vem de cima. Mas qual que é o principal problema da falta de água no planeta Terra, principalmente no Brasil? Os rios São Francisco, que nascem na Serra da Canastra, eram milhares de nascentes que fazem o São Francisco. Aí vem os eucalipto, fecha, arrebenta, vai, desmata tudo e tampa as nascentes. Vem a cana da mesma forma. Então o que nós estamos fazendo? Qual que é o melhor projeto hoje, piloto, no Brasil? É o projeto de Extrema, que catalogou praticamente todas as nascentes do município e ajudou a cercar essas nascentes, ajudou a plantar uma mata ciliar. Para quê? Para que a água volte. E nós precisamos ter essas nascentes protegidas. Não adianta falar assim, não, a Copasa tem que fazer um reservatório.
Gente, Furnas teve a 13%, qualquer reservatório, a outro dia, qualquer reservatório daquele tamanho, só fazer o reservatório. Não, nós precisamos melhorar, proteger as nossas nascentes para que tenhamos mais água. Se nós não modificarmos a forma de agredir ao meio ambiente, vai chegar uma hora que nós vamos todos ficar sem água, infelizmente, possivelmente até para beber. Em relação a chikungunya, dengue, infelizmente a Arcos é a capital brasileira da dengue, né? Porque nós tivemos 2 epidemias terríveis, uma de 2010, uma de 2015. Será porque a coincidência 2010 e 2015? Deve ter algum fato que liga essas 2 epidemias. E todos nós sabemos qual que é esse fato. Descuido com a população, descuido de ajudar as pessoas, descuido, não é da população, não é com a população, fazer com que as pessoas tenham, os agentes da dengue visitem o máximo possível e, a partir do momento de uma epidemia instaurada, tem que aceitar que existe epidemia e não falar que está controlada, porque todo mundo sabe que não tem, porque dentro da família de todo mundo tem gente com dengue, chikungunya, com zika, e é um sofrimento imenso para as pessoas. Então, tentar evitar que venha, fazer um trabalho junto à população. E segundo, dar atenção, se for preciso contratar mais médico, contrata, mais enfermeiro, contrata, mais técnico de enfermagem, contrata. O que não pode fazer é deixar a população de Arcos sofrendo como foi deixada em 2010 e 2015, porque todos nós sofremos com a dengue. Muito bem, agora são 12h38. Luiz Marafelha, a sua segunda pergunta ao pré-candidato. Luiz. Doutor Roberto, é conhecimento de todos que tanto o governo federal, estadual e municipal estão com suas máquinas inchadas, né? Há muita gente e pouco serviço. Como que o senhor encara, como que o senhor acha, o que o senhor acha que pode ser a solução para esse enxugamento da máquina administrativa? Seria concurso público? O próximo prefeito deve pensar em concurso público ou deixa como está, deixa rolar como está? É obrigação absoluta do próximo prefeito fazer um concurso o mais rápido possível. Nós fizemos a lei para os cargos, passamos essa lei em dezembro de 2013 para a criação dos cargos que precisariam para fazer um novo concurso. Lançamos a licitação para o concurso e essa licitação teve alguns problemas. E hoje não conseguimos. Se nós estivéssemos ficado, eu tenho certeza que esse concurso já teria sido realizado. Qualquer um que entrar precisa fazer esse concurso público de imediato. Porque vai dar legalidade a tudo. Vai dar legalidade a essas pessoas. Nós colocamos, durante o nosso tempo, o processo seletivo para a educação. Porque antes não existiam os critérios necessários. E desde 2013 e 2014, aí, como foi bem feito em 2013 e 2014, continuou em 2015 e 2016. O concurso público, professor, desculpe, Luiz, estou olhando para o Dimas falando, tem que acontecer e o mais rápido possível que o próximo prefeito. Por que será que não faz? Mas se eu fizer o concurso público, talvez eu tenha que tirar muita gente que vai ser do meu lado. Por que esse país fica desse jeito? É porque se pensa em voto, que se pensa em ganhar a eleição. Tem uma coisa que eles falam que na política só não vale perder. Vai perder o quê? Perder a coerência na vida? Perder a alma? Perder a dignidade, a honra, a honestidade? Se eu conseguir de pré-candidato virar a candidato, eu não quero perder minha honra, não quero perder minha dignidade, minha honestidade, o que eu acho da vida. Fala assim, mas assim você não vai ganhar a política. Não tem problema, eu sou médico, eu quero o melhor e vou manter o melhor. Eu não vou prometer coisas que eu não vou dar conta de cumprir. Nós estamos num país em crise, só Deus sabe qual vai ser o valor das próximas arrecadações, professor Luiz. Então existe sim um concurso, mas o maior problema não é que está com a máquina inchada, não. O maior problema que eu acho é colocar pessoas que não trabalham, sem competência técnica. Mas ele esteve do meu lado na política, na campanha.
Mas ele vai ficar ali às custas do nosso suor durante 4 anos, porque ele foi muito importante para a sua campanha? E adianta prometer um mesmo cargo para 8 pessoas, sendo que depois não vai cumprir? Quem que vai saber, quem que vai decidir isso? É a ponta do dedo, provavelmente um indicador de todos os arcoenses, do Brasil inteiro, 5.565 municípios, todos brasileiros, dos 853 municípios mineiros. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, que o gestor que vai estar lá, nós é que colocamos. E depois fala assim, mas eu fui enganado. Não, existem os programas para isso. Tempo encerrado. Vamos agora passar por Dimas para finalizar a segunda rodada de perguntas ao pré-candidato Roberto Alves da Silva. E daqui a pouquinho também nós vamos fazer as perguntas que estão chegando via WhatsApp. Professor Dimas. Doutor Roberto é médico, cidadão médico, profissão médico. Doutor, o senhor acha que o PA, em seu espaço físico, ele precisa de um maior conforto para o paciente, para os médicos, para as enfermeiras? Porque eu nunca precisei do PA, mas tive com gente próximo de mim, que eu levei no PA de madrugada, participei do PA, né? E na realidade, ali é muito ruim o espaço físico, muito acanhadinho. A Prefeitura de Arcos tem dinheiro, pergunto ao senhor, como cidadão, poderia se construir um outro PA ou melhorar aquele espaço físico dali? Dimas, isso aqui é ouvir a opinião do pré-candidato, se há necessidade, não é isso? É a opinião dele, se há necessidade, o que ele pensa sobre isso. Exatamente. Temos um pronto entendimento que não é um hospital, que insiste em falar que é um hospital. Exatamente. 3 minutos para a resposta. Tadeu, não tem problema nenhum. Eu não tenho medo nenhum de falar aquilo que eu penso. Eu acho que hoje nós temos um pronto entendimento que não é um hospital, que insiste em falar que é um hospital. O hospital é a Santa Casa. Aonde que interna os pacientes? Com pneumonia, com derrame, que vai operar de apendicite? É aqui na Santa Casa. Opera-se algumas cirurgias de otorrino, às vezes lá no PA São José. Mas o quê? O que a Arcos recebe por isso? Na nossa época elas eram operadas na Santa Casa. Vinha o dinheiro do SUS, que pouco que seja, mas vinha para aqui. Hoje não. Para dar uma áreas de um hospital, o que eles fazem? Coloca a cirurgia lá em cima, só para falar que é hospital? Não. Gente, a verdade tem que ser dita, a verdade tem que vencer algum dia, porque enquanto a mentira, a ignorância e a corrupção vencer esse país, nós não vamos melhorar. Tem que melhorar sim o pronto atendimento. Nós colocamos um pneumologista para atender na FUMUSA, colocamos pediatra. Na nossa época tinha 4 pediatras atendendo a FUMUSA. Hoje tem 2. Será que eles mudaram de Arcos? Que eu saiba, nenhum pediatra mudou de Arcos. Por quê? Criamos 2. Pegamos a prefeitura com 10 PSFs. Deixamos com 12. Hoje tem 11. Quando nós pegamos, tinha orçamento, dinheiro para construir um PSF, que é a Olaria. Inauguramos ele. E deixamos 2, 3 obras inauguradas, já em começo, desculpa. Já tinha a verba, já tinha sido feita a licitação, a obra estava em andamento. São Judas, Eldorado e o PSF Central, que é uma obra do Estado, Farmácia de Minas, a Centro de Fisioterapia. Por que certas coisas não foram inauguradas 2 anos depois de eu ter saído? Eu acho estranho. Tem que melhorar muito o PA? Tem. Sim. Não é só na parte física, não, na parte médica. Tem que dar melhor treinamento para os técnicos de enfermagem, para os enfermeiros, tem que dar maior suporte. Nós temos que ter em Arcos quantidade necessária, a quantidade possível de PSF e de agente comunitário de saúde. Quando nós saímos, acho que poderia ter 15, que era o nosso sonho, que vai desafogar o PA. Não é só pensar no PA, a gente tem que fazer com que as pessoas não precisem ir no pronto atendimento. Diminuir lá o movimento lá. E o dia que nós tivemos 15, 16, 17 equipes de PSF fazendo o trabalho com médico, com fisioterapeuta, com dentista em todos eles, nós colocamos mais 3 dentistas na nossa época. Cadê? Aumentou mais quantos? Não, parou-se. Parou por quê? Será parou por quê? Mais uma vez, parou por quê?
A Arcos merece muito mais. Muito bem, finalizado a segunda rodada de perguntas dos nossos convidados, hoje recebendo a presença da presidente dos servidores da Prefeitura de Arcos, professora Vitória Veloso, e temos também Dimas Rodrigues, Luiz Barafelli e o Gilberto Amarante, também a participação do jornalista Everton Araújo. Nós vamos a um breve intervalo e você continue mandando as suas perguntas via WhatsApp 99857-5073. Vale ressaltar que nós não recebemos perguntas pelo telefone fixo 3351-2100 e nem tão pouco também via Facebook ou nos telefones particulares nossos. Nós recebemos apenas no 9857-5073, porque nós damos ciências aos demais pré-candidatos das perguntas que chegam aqui na Rádio Cidade. Nós voltamos daqui a pouquinho. Eleições 2016. Oferecimento Mobilar Arcos, o shopping dos móveis de Arcos e região. Rua Getúlio Vargas, Centro. Império Rural, agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto, Centro. Fone 3351-2220. Você quer comprar móveis mais baratos, do popular ao clássico, e tudo de primeira pra caber no seu bolso? Pra que procurar se tem Mobilar? Mobilar Arco. 3352-1211. Mobilar Arco. 3352-1211. Nossos vendedores sempre dão um jeitinho pra você comprar. Que jeitinho? Abra sua casa para Mobilar. Pensou em móveis? É Mobilar. Getúlio Vargas 191. Fone 3352-1211. Mobilar Arco. Muito bem, além da Mobilar, tem o patrocínio das eleições 2016, o Império Rural. O Império Rural sabe que o homem do campo trabalha de sol a sol, preparando e cultivando a terra a cada plantação. Por isso, precisa de um parceiro que ofereça toda a linha de insumos pelos melhores preços. Por isso, coloque-se à disposição do agricultor uma variada linha de produtos que proporcionarão melhores resultados. Venha conversar conosco. Estamos também preparados para oferecer o melhor assistência direto na sua lavoura. Império Rural agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto, no telefone 3351-2220. Império Rural, parceiro permanente com o homem que cultiva a terra. 12h49. No próximo domingo, nós vamos receber o pré-candidato Wellington Roque, que também é médico e hoje é vice-prefeito da cidade de Atos. Então, no próximo domingo, o programa Debate começa às 11h e ao meio-dia, entrevista com o pré-candidato Wellington Roque. Vitória, mais uma pergunta, 1 minuto para sua pergunta ao pré-candidato. Foi falado aqui sobre a educação, saúde, do principal assunto, o mais desejado pelos meus colegas, que é sobre o concurso público. Agora, eu quero saber a opinião do pré-candidato Roberto Alves, se tem como valorizar os funcionários do setor de obras, por exemplo, pagando-se horas extras e deixando as empreiteiras um pouco de lado? Deixa eu refazer a pergunta para não ter aqui característica de nenhum tipo de proposta de governo. Pré-candidato, a presidente do sindicato queria dizer que, se é possível, né, a sua opinião, o que você acha? Se poderia, ao invés de empreiteira, aumentar a carga, seria viável? Qual que é a sua opinião sobre isso? Até 3 minutos. Vitória, tudo que foi feito no nosso governo foi feito de uma forma legal. Aqui se fez, antigamente era aqui se faz bem feito. Hoje virou aqui se fez bem feito. Nós sabemos que o funcionário público tem certas dificuldades no seu salário, que às vezes ele é baixo. O que nós podíamos fazer de imediato enquanto nós estávamos? Melhor, passar o aumento de abril para janeiro.
Sim, nós fizemos. Hora extra, para você pagar hora extra, isso é uma pergunta capciosa, viu, Vitorinho? Ela tem que ser realizada. Tem que ser trabalhada. Trabalhando, sim. Agora, na verdade, o que falta, porque quando foi o último concurso público, ninguém lembra de imediato quando ele foi feito. O que falta, por que tem tanta empreiteira em artes? É porque falta pessoas. O que vai resolver isso? É o concurso público. E os sistemas de gestão e de acompanhamento, eles vão modificar cada vez mais e vão ver, vai chegar uma hora que todo funcionário público, ele vai ter as horas, ele vai ter ali a ser acompanhadas essas horas extras mensalmente pelos órgãos de controladoria do Estado e da União. Tem que sim diminuir a empreiteira? Tem. Através de que forma? Através de concurso público. Tem que sim, a partir do momento que precisa ser feito o serviço, utilizar a mão de obra da prefeitura? Claro. Eles já estão ali há quanto tempo? Há mais de 10, 15 anos, pelo menos. Por quê? Foi quando teve o último concurso. Eles sabem melhor o serviço? Sabem. Eles precisam ser valorizados? Precisam. Eles precisam de melhores condições de trabalho? Precisam. Eles precisam de um maquinário adequado? Precisam. Não é só pensar que através de um subterfúgio ou de alguma coisa irregular, você vai melhorar as coisas. A coisa tem que ser através da legalidade. Será que os nossos funcionários trabalham com as melhores condições possíveis? Não. Tem muitas condições para serem melhoradas, seja na obra, na educação, na saúde, como você disse, em todos os departamentos. Por exemplo, na nossa época, nós fizemos o 3º andar lá na prefeitura. Colocamos ele em condições, era um terraço de funcionamento melhor. São pequenas coisas que no final das contas vão fazer a diferença, mas de uma forma legal, porque depois o nome do administrador fica por muito tempo ainda. Muito bem. Agora 12h54. Gilberto, sua pergunta ao pré-candidato Roberto Alves. Doutor Roberto, o que o cidadão Roberto Alves pensa, opinião acerca do número de vereadores? 9 ou 13 diminui ou não? E sobre o vencimento dos nossos agentes políticos? Prefeito, vice-prefeito, vereadores. Ótimo. Em relação ao número de vereadores, primeiro vamos falar dos vencimentos. Vocês lembram quando foi lançado o Plano Real? 94. Deixa eu adiantar aqui porque o tempo é pouco. Depois de 94, na época, se eu não me engano, em 94, quem que era prefeito de Arcos? Plácido Ribeiro Vaz. Foi colocado o salário que era de uma moeda antiga, que era, se eu não me engano, era o Cruzeiro, passou para o RV, depois passou para a Real. Depois disso, o vencimento de todos dos agentes políticos, seja prefeito, vice-prefeito, vereadores e funcionários públicos, ele teve um aumento maior. O prefeito e o vereador, vice-prefeito tiveram um aumento maior que os funcionários públicos? Não. Quando eu estava na prefeitura, eu ganhava o que o Plácido ganhou, o que o Lécio ganhou, o que o Baiano ganhou e o que a Dona Hilda ganhou. Porque o aumento que foi dado, em número proporcional, é o mesmo. Porque o Tadeu aqui está sempre na política. Você lembra de algum dia que algum prefeito deu um aumento maior para os agentes públicos? Não. O salário mínimo aumentou para o brasileiro. Mas o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores recebem a mesma quantidade da indexação que foi o salário mínimo desde 94. Nesses 22 anos, houve um aumento? Não houve esse aumento. Em relação a vereadores, você sabe qual que 9 ou 13, ou 15, ou 5? Eu não acho que é o número que modifica. Eu acho é o trabalho do vereador. O vereador tem que ser mais atuante.
Eles foram muito atuantes na época que eu fui prefeito. Respondi a 3 audiências públicas. Mas será que fomos tratados de mesma forma que outros foram? Não. E a lei para a próxima eleição, quem marcou? Já foi marcado? Já. Eu só olho para frente. Se for 9, já foi 15, hoje é 13, O nosso prefeito vai ter que trabalhar com quantos vereadores na Câmara? 13. Eu não tinha nenhum na época, quando eu ganhei eu não tinha candidato. Então, o que a população tem que exigir dos vereadores é trabalho, é serviço, e votem em quem que vai olhar nos seus olhos e falar: meu filho, depois que você estiver lá eu posso te procurar na sua casa? Porque agora você está me procurando. Você não vai virar as costas para mim, não? É isso que precisa, é votar e cobrar depois. Não importa. Recebe-se o mesmo tanto de todos os outros desde 94, proporcionalmente. Encerrado, Luiz Marafelli, a sua terceira pergunta. Mas antes, Luiz, chegou mais uma pergunta. Mas pode, faça sua pergunta. Não, pode fazer, depois eu volto com a pergunta do ouvinte através do WhatsApp. Doutor Roberto, em muitos municípios brasileiros, nós vamos ter ainda a reeleição, né? E em outros tantos vão ser lançados os vice-prefeitos. E nós temos também a reeleição continuadamente dos vereadores, deputados e senadores. Que o povo já começa a apelidar de continuismo. O que o senhor acha dessa situação? Meu amigo Luiz, se eu pudesse mudar uma lei nesse país, eleitoral, seria uma que fala sobre esse tema. Cada cidadão, eleitor, cada pessoa no Brasil só pode exercer o mesmo mandato 2 vezes. Eu sou totalmente contra um deputado, um vereador, ficar 4, 5, 6. Ele utiliza o próprio mandato para se eternizar no poder. Isso impede que novas mentes venham, novas ideias venham, seja para o Congresso, seja para as câmaras de deputados, seja para a Câmara de Vereadores. Se eu pudesse, cada um poderia exercer o mandato só 2 vezes. E dizia uma renovação, e uma gente nova, ideias novas, uma oxigenação da Câmara, seja de deputados, de vereadores. Eu sou particularmente contra essas reeleições indefinidas. Se a pessoa for muito bom vereador, 2 mandatos, ele vai para prefeito. Se ele for prefeito, muito bom, ele vai para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Dão 7 cargos, vezes 8, que é o número de anos de mandato, de 2, daria 56 anos. Dá para a pessoa brincar bastante, né? Dá para a pessoa divertir bastante. Mas agora, ficar indefinidamente, como é hoje, eu sou totalmente contrário. Porque as ideias vão ficando retrógradas, a pessoa contamina, ela acostuma com os maus feitos da política brasileira. Tem gente, antes de eu nascer, há 50 anos atrás, o Sarney já estava na política brasileira. Ele já foi presidente, deputado, senador, governador. Será que não pode largar o osso um pouco, não? Por isso que eu acho que profissão política não podia ser profissão, não. Eu sou médico. E graças a Deus, Luiz, no meu caso, eu já fui eleito em 2012. Fui eleito, diplomado e exerci o mandato. Então, quer dizer, na reeleição, que eles acham que ela acabou e não acabou ainda, que ela tem que ser aprovada no Congresso Federal, e a hora que chego no Congresso Federal, só Deus para saber o que vai ser o futuro, que de repente essa reeleição nem acaba, mas eu não. Eu, no meu caso, já exerci o mandato em 2013 e 2014. Eu estaria, caso, depois de pré-candidato, como candidato, via ganhar, eu já estaria sendo reeleito. Então, dessa eu estou livre, graças a Deus. E sou a favor de uma renovação da Câmara de Vereadores. Sim. Muito bem, agora são 13 horas e 1 minuto. A entrevista vai até as 13 horas e 33 minutos e você pode continuar mandando a sua pergunta via WhatsApp
9857-5073. Lembrando mais uma vez que nós não recebemos perguntas pelo telefone fixo, que é o 335-2100. Nós não estamos recebendo perguntas via telefone fixo, apenas no WhatsApp. Se você está nos ouvindo, não quer fazer pergunta em algum lugar fora de Arcos, que quer que registramos sua audiência, pode mandar também o WhatsApp, que falaremos aqui as cidades, os locais que você se encontra ouvindo essa entrevista com o pré-candidato. O Fábio Rodrigues Teixeira, ele pergunta em relação ao PA. Qual que é a sua opinião, Roberto, pré-candidato? Se os PSFs funcionam somente até 16 horas, automaticamente o PA fica sobrecarregado. Qual a sua opinião sobre isso? É a pergunta do Fábio Rodrigues Teixeira. Realmente, mas se o PSF funciona de uma forma adequada, com um médico competente, que peça os exames, que examine, que converse com o paciente, que resolva, se você tiver o número máximo de PSFs aqui em Arcos, com resolutibilidade, resolvendo o problema do cidadão na região dele, no bairro, o que vai acontecer? O número de pessoas que vão precisar de ir no PA vão diminuir. Porque o PA chama o quê? O PA. O que significa PA? Pronto atendimento. E que seria principalmente para casos de urgência e emergência. Então, se nós melhorarmos o atendimento na assistência básica, vai melhorar sim. Agora, na necessidade, precisa de 2 médicos no PA? Precisa. Precisa melhorar lá as condições físicas? Sim. E vou falar mais uma vez, o treinamento dos profissionais. Aqui antes da gente, na nossa administração 2013, 2014, não existia o protocolo de Manchester. Nós é que implantamos. Só tinha um enfermeiro lá. Quando nós deixamos, 2 trabalhavam. Que não é só a parte médica. O médico é um dos componentes de uma estrutura da área de saúde. Quantos psicólogos tinha nos PSFs quando nós entramos? 1. Nós deixamos com 1 psicólogo em cada PSF. Nós deixamos com 12. Pergunta hoje se tem uns 12. Vai lá, cidadão. Pergunte. Será que tem os 12? Não tínhamos nem um fisioterapeuta. Colocamos 5 fisioterapeutas atendendo as residências. Será que tem hoje os 5 atendendo? Não. Isso eu posso dizer. Por que tantas mudanças? Por que não se fala, só fala no PE, no PA e não fala na Santa Casa? De todas as mudanças que ocorreram na Santa Casa, no bloco cirúrgico, que está sendo construído hoje lá, com mais de 1.000 metros, uma obra de mais de R$2 milhões, conseguida por nós junto ao governo do Estado, que está em andamento, que está em construção. Eu acho que a coisa, como um todo, uma pessoa sozinha dá conta de resolver tudo? Não. Mas com pessoas competentes, com eficiência, que entendam do serviço e que sejam colocadas para trabalhar muito mais pela competência técnica, porque pela quantidade de votos que ela conseguiu, vai sim modificar esse país. Não só o PA, como a Santa Casa, como o PSF, mas na saúde dele como um todo. Muito bem, professor Dimas, para a gente poder fechar a terceira rodada de perguntas, sua pergunta ao pré-candidato Roberto Alves. Vou mudar porque o Luiz Barafel também bateu minha carteira, era aquilo que eu ia perguntar sobre reeleição, vai fazer o quê? Mas eu tenho uma pergunta agora, doutor, vou mudar completamente minha pergunta. Doutor, o senhor acha que a Dilma Rousseff volta? E o senhor acha, como cidadão, que o Eduardo Cunha vai ser cassado? Dilma, desculpa. Dimas e Dilma. Tem uma dupla caipira, né? Dilma e Dimas, ou Dimas e Dilma, não sei qual seria melhor. De sucesso, sem dúvida nenhuma. Professor Dimas, eu particularmente, sua opinião, chute, eu acho que ela não volta, desculpe, e nem vai votar, né? Porque eu acho que talvez ela vai perder os direitos políticos dela, não sei.
E se o tal de Eduardo Cunha não for cassado, vai ser um tapa na cara de todos nós brasileiros. Porque é provado. Ali mostra-se o que chama-se corporativismo. Porque todo mundo tem medo de Eduardo Cunha. Porque ele é uma caixa de segredos. Ele já manipulou e fez malfeitos com praticamente todos os partidos. Todo mundo lá tem medo dele. Porque se ele resolve falar na Lava Jato. Agora, eu queria saber, nesse ponto, quando que os nossos ilustres políticos estão preocupados com a gente. Que estão preocupados com a sobrevivência deles. E nós aqui embaixo. Agora, o que eu quero, mas aí a pessoa fala, mas política é tudo vagabundo, é tudo sujo, é tudo corrupto. Não. Não são todos da mesma forma, não. São todos iguais, não. O que o brasileiro tem que parar é de colocar a culpa nos outros, sendo que às vezes a culpa é nossa. Porque nós temos, de 4 em 4 anos, a possibilidade e a opção de votar num agente público. Seja vereador, governador, prefeito. E todos, como estão fazendo aqui, estão colocando o que eles pensam da vida. O que eles pensam da administração. Quais são as suas ideias. Eu não sou daqueles de esconder aquilo que eu penso. Eu falo. Porque eu vou administrar, se algum dia eu voltar, dessa forma, com aquilo que eu penso. Porque eu vou continuar morando em Arcos. Vou continuar olhando nos olhos de todo mundo. Eu não quero mudar daqui, não. Então, por isso, quando eu acho que um agente público vai lá, ele tem que pensar em todo mundo. Não é só salvar sua pele, como está fazendo lá no Congresso, não. Todo mundo preocupado em salvar a pele do Eduardo Cunha. Por quê? Quantos segredos ele sabe? E quantos segredos em tantas câmaras de vereadores? Tantos segredos em tantas prefeituras? Temer só a Deus. A partir do momento que você age com seu coração, com honestidade, com transparência e com vontade de fazer o bem, professor, a gente não precisa pode dormir tranquilo, com a consciência limpa e ter o coração aberto para conversar com todas as pessoas. 13h09, um breve intervalo dos patrocinadores das eleições 2016, aqui pela Rádio Cidade, maior cobertura jornalística das eleições 2016 em Arcos. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois dos nossos anunciantes. Eleições 2016. Oferecimento Mobilar Arcos, o shopping dos móveis de Arcos e região. Rua Getúlio Vargas, Centro. Império Rural, agora é Rede do Campo. Avenida Magalhães Pinto, Centro. Fone 3351-2220. Se você quer comprar móveis mais baratos, do popular ao clássico, e tudo de primeira para caber no seu bolso, pra que procurar se tem Mobilar? Mobilar Arcos. 3352-1211. Mobilar Arcos. 3352-1211. Nossos vendedores sempre dão um jeitinho pra você comprar. E que jeitinho? Abra sua casa para Mobilar. Pensou em móveis? É Mobilar. Getúlio Vargas 191, fone 3352-1211. Mobilar Arcos. Império Rural, você sabe, né? Agora é Rede do Campo. Aquele apoio que você precisa, orientação e toda a estrutura que o produtor precisa na hora de plantar. Você tem com o Império Rural, que agora é Rede do Campo. Avenida Governador Magalhães Pinto, no centro de Arcos, telefone 3351-2220. Império do Campo, o parceiro permanente com o homem que cultiva a terra. Vamos ter promoção Mobilar? O Hervé está trazendo as promoções, tudo que é bom a gente tem que falar, né? Aproveitar essa grande audiência, certamente milhares de pessoas nos ouvindo. Vamos trazer aqui as novidades do nosso amigo Lúcio Alves Praça. Na Mobilar você encontra os mais lindos conjuntos de mesa, laminado, madeira, alumínio, junco, cromado e outros. Vá até a Mobilar e confira lindas peças, design moderno e sofisticado para deixar
seu ambiente ainda mais gostoso e aconchegante. Temos outros lindos modelos e cores. A Mobilar também trabalha com ótimas formas de pagamento e preços imperdíveis. A Mobilar aguarda por você. Mobilar, sua casa, seu lar. Vitória, professora Vitória, mais uma pergunta. Agora, a quarta pergunta da presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Arcos. Pré-candidato Roberto Alves. O que eu tenho notado em conviver com o funcionalismo público e mesmo no dia a dia é que o cidadão está cansado de, digamos assim, de políticos. O senhor seria, como cidadão, favorável a um governo mais técnico ou mais político? Pergunta qual seria o ideal, né, Vitória? Se seria político ou técnico. 3 minutos para a resposta. Minha amiga Vitória, primeiro, eu não sou político, sou médico. Tivemos um governo de 1 ano e meio, 1 ano, 7 meses, 18 dias, com inúmeras obras. Melhoramos demais muita coisa. Mas não demos a visibilidade necessária a todas as nossas obras. Eu sou contra soltar foguete, né? Que eu acho que é um dinheiro que ele pode ser gasto em inúmeras outras coisas, né? Melhorando o salário dos funcionários, melhorando as estradas rurais, fazendo pontes, melhorando o projeto pedagógico, reformando o lactário como nós reformamos, que das coisas mais tristes que eu vi na minha vida foi as condições que nós encontramos no lactário no dia 2 de janeiro de 2013. Eu nunca vi tanta imundícia antes. E todos, inclusive o Tadeu esteve lá também. Convidei todos os vereadores na época para ir lá. Convidei a imprensa, ainda chamamos a vigilância sanitária de Divinópolis. Interditou o lactário. Deixamos ele novinho. Melhorando a frota para trabalhar, não é? Compramos inúmeros carros para várias secretarias, ônibus novo, para pagar o transporte, para melhorar para os universitários, para melhorar as condições do arcoense, porque quanto melhor a formação dele, mais ele vai ter liberdade para conseguir um bom trabalho. Divinópolis, por exemplo, não recebia nada ajuda. Nós deixamos com 75%. Nada. Mudou de 375 para 125. Os estudantes de Divinópolis. Com as nossas mudanças, os estudantes universitários, de um ano para outro, passou de 400 para 600. Eu sou a favor de um governo técnico, que se coloque pessoas técnicas para trabalhar, que entendam do assunto. E tem outra coisa, que se elas não corresponderem durante o governo, que elas sejam exoneradas, que sejam demitidas. Eu exonerei muita gente durante o governo. Conversa 1, 2, 3 vezes. Eu quero que seja feito assim. E nosso governo não, se uma coisa que ele não sofreu, é por falta de saber o que fazer. Nós sabíamos e continuamos sabendo o que precisa ser feito. Isso eu tenho certeza. E eu vou ser sempre, como médico, como cansado. Por que eu resolvi entrar na política? Porque todas as vezes eu entrava a favor de um candidato. Depois eles não escutavam a gente. Falei, eu vou eu mesmo. Não é? Que eu vou me escutar e vou continuando escutando a população. E não mudei em nada. Muito bem. Terminados os 3 minutos do pré-candidato Roberto Alves. Você que está do outro lado do rádio, às vezes ouve a voz dele longe, é porque eu desligo o microfone dele para eu poder ser justo com todos. Não ter aqui nenhum tipo de facilidade. Assim, e estamos caminhando muito bem, os programas de entrevista estão caminhando muito bem. No próximo domingo, volto a dizer, teremos mais uma rodada de perguntas, dessa vez com o pré-candidato Wellington Roque, que estará aqui ao meio-dia respondendo as suas perguntas dos ouvintes através do WhatsApp e também da bancada
aqui do programa Debate. Teremos também outros convidados, porque muitas pessoas devem estar perguntando, mas por que a vitória do sindicato na entrevista com o pré-candidato Roberto Alves? Foi feito sorteio, na presença de todos, de alguns pré-candidatos que aqui estavam, ou seus representantes. Então nós tratamos a coisa com total lisura. Gilberto, a sua quarta pergunta. Doutor Roberto, não só como cidadão, mas também como médico, eu gostaria de saber o seguinte: a quantas anda o relacionamento do município com a Santa Casa e como que o senhor entende que tem que ser esse relacionamento? Como cidadão e como médico eu posso falar, eu gosto muito, Gilberto, de falar as coisas de quando eu participo delas. Eu brinco, às vezes nas rodas de amigos, para dar palpite. Quer resolver o problema de palpite, cobra uma taxa. Cada palpite é tantos reais. Porque de achismo o mundo está cheio. Eu vou colocar como que eu vejo que tem que ser o relacionamento da Santa Casa com a Prefeitura. Como que está atualmente não me interessa. Me interessava enquanto eu era prefeito. Me interessa como médico? Sim. Mas eu, como médico, tenho condições de modificar isso? Não. Como agente público, eu tenho condições de modificar? Sim. O apoio tem que ser total à Santa Casa. Nos últimos anos, a Santa Casa inaugurou uma lavanderia nova, cozinha nova, refeitório e vestiários novos, melhorou o seu corpo de trabalho, tem muito mais hoje enfermeiros que antes. Quando eu vim para Arcos, tinha duas enfermeiras na cidade, que era a Ângela e a Janete. Hoje tem uma enfermeira 24 horas na Santa Casa. Tem uma usina de oxigênio. Santa Casa pagava mais de 10, 12 mil todo mês para o White Martins. Hoje, com a usina de oxigênio que foi feita lá, gasta 2, 3 mil. Então, o apoio da prefeitura tem que ser total à Santa Casa. Porque um lugar onde o SUS paga por uma internação de uma pneumonia, se gasta R$1.000, o SUS só paga 500. Se o poder público, se a prefeitura não ajudar, vai ser difícil. Na nossa época, quando nós pegamos, eu gosto de citar números, porque os números não mentem. E tudo que eu citar aqui pode ser comprovado. Nós pegamos com 800 mil de ajuda para repassar para a Santa Casa. 2011, 2012, 2013, 2014, nós passamos para 1.400.000. O ano passado, 2015, foi quanto? 900 mil. Por que será que diminuiu tanto? Será que faltou dinheiro? Não. Porque houve aumento na arrecadação de ar. Falta é vontade de ajudar a Santa Casa. Porque se a Santa Casa fechar, para onde que vão as centenas de pacientes do SUS e também dos convênios e também o particular que são internados aqui em Arcos? A Santa Casa é um bem de todos nós. E hoje, ao contrário de antigamente, os médicos antigamente só sobreviviam de hospital. Hoje não, a maioria não quer saber de hospital. Porque eu trabalhar num hospital com um paciente internado é você trabalhar todo dia, 24 horas por dia. Tem que investir muito na Santa Casa. 13h20, Luiz Marafelli, sua quarta pergunta, derradeira também, Luiz, porque são 13h20, estamos aí a 13 minutos do encerramento da entrevista com o pré-candidato Roberto Alves. Correto. Doutor Roberto, grandes obras. Arcos precisa de grandes obras? Se sim, quais? Primeiro, para saber o que precisa, a gente tem que saber o que incomoda mais. Que são duas obras que eu vejo. Que são faladas há dezenas de anos. Tirar o pátio de manobra da linha férrea daqui de dentro da cidade. O ideal não era tirar o pátio de manobra. É tirar a linha férrea de dentro da cidade. Esse é um sonho. E outra coisa, resolver o problema da BR-354. Seja através de um anel rodoviário, ou seja através de obras na BR-354. Agora, são duas obras grandes, onerosas? Sim. Será que... Agora, quem é que tem que buscar esse recurso?
Tem. Nós fomos conversar com o DENIT sobre isso. Não é? Conversamos com o pessoal da FCA. Tem que buscar. Agora, essas duas obras são grandes. Elas vão ser feitas... A Prefeitura de Arcos dá conta de fazer isso? Absolutamente não. Com o pessoal do DENIT, seja um anel rodoviário, seja obras na BR-354, no ponto, desde o Córrego da Alma até no Juá, o que eles falavam em números? Sei lá se é superfaturado ou não. Seria entre 40 e 60 milhões de reais. A Prefeitura de Arcos dá conta disso? Não. Mas qualquer administrador público que tiver ali tem que buscar? Tem. Principalmente agora que eu moro mais perto da linha férrea, escutar aqueles trecos lá, aqueles vagões movimentando de madrugada, incomoda? Incomoda. Fala, costuma. Eu tenho certeza que um dia isso vai ser tirado daqui de dentro de Arcos. Não é? Um dia um prefeito vai ser lembrado por ter tirado esse pátio de manobra daqui de dentro de Arcos, por talvez tirar a linha férrea daqui de dentro de Arcos. Né? Outro problema sério que tinha era a ET. Mas enquanto nós estivemos lá, nós melhoramos em mais de 90% o problema do mau cheiro. Quando nós entramos, através de medidas factíveis que a Prefeitura conseguia realizar. Através de uma manutenção melhor, através de mais pessoas lá. Não é? Agora, eu gosto de citar pequenas obras também. Nós colocamos o PAS, o ticket de alimentação, para os funcionários da Prefeitura. Estou vendo a Vitorinha ali lembrando. Eles não ganham a cesta. Eles ganham o cartão, o ticket, e compram aonde? O comércio local, né? Que antes as cestas vinham todos de fora. É uma pequena obra? É. Dá diferença no comércio de Arcos? Imensa. Eu gosto de pequenas obras. Muito bem. 13 horas 23 minutos. Antes do professor Dimas, deixa eu fazer a última pergunta pelo WhatsApp, que é o Tinho do Marlúcio. Vou mandar um abraço pro Tinho, do nosso saudoso Marlúcio Alves. Pré-candidato. A pergunta é uma só do Serginho Vieira, também quer mandar um abraço pro Serginho, e do Tinho. A pergunta é a mesma, é a respeito do que o pré-candidato acha sobre o trânsito no município e se a implantação de semáforos se vai resolver o problema. O pré-candidato Roberto Alves tem até 3 minutos para resposta. Um abraço ao Tinho, ao Sérgio Vieira, não é? A todos. Arcos, como eu falei, toda pesquisa aponta como Arcos um dos 3 grandes problemas. São os 4: trânsito, saúde, educação e segurança. Graças a Deus, o quê? Primeiro, como nós temos ruas estreitas, boa parte delas, as do centro principalmente, tem que diminuir a área de estacionamento. Tem que colocar um rotativo. Porque às vezes a pessoa anda 3 quarteirões da casa dela até o comércio dela, chega às 15 para 7 da manhã, põe o carrinho lá e vai embora que horas? 6h15 da tarde. Se tiver o rotativo, será que ela vai fazer isso? É algo que soa bem para alguém? Não. Semáforo. Nós contratamos uma firma de engenharia de trânsito. Veio, modificamos, começamos a fazer um trabalho a longo prazo nas ruas de Arcos. Tudo que nós fizemos foi desfeito. Tudo. Não é? Será que nós estamos errados em tudo? Não. Agora, vão ser medidas. Se quiser melhorar o trânsito de Arcos, tem que tomar medidas que não vão ser populares. Tem que chamar novamente uma firma de engenharia de trânsito e falar: eu vou ter coragem de tomar essas medidas. É a única forma. Lagoa da Prata tem problema de trânsito? Não. Por quê? Tem umas ruas que dá 2 ou 3 vezes as ruas de Arcos. Estaciona dos 2 lados e ainda tem forma de andar por elas. Nós vamos ter jeito de enlarguecer as ruas de Arcos? Não. O único jeito é diminuir o estacionamento, colocando um rotativo, colocando semáforo nos cruzamentos que forem necessários, colocando rotatórias, não é? Isso sim. Agora, vai resolver com um governo político? Não vai resolver não. Não vai ter coragem de fazer nunca, porque já vai estar pensando daqui 4 anos, como eu não vou precisar de pensar daqui 4 anos,
graças a Deus. E um abraço ao Tim, mais uma vez, e todo o pessoal da zona rural, né? Que graças a Deus, durante o nosso tempo, tivemos melhores estradas rurais, passamos a comprar de 40%, quase 90% dos produtores rurais, implantamos o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, não é? E colocamos um departamento para agricultura. Cadê? Quem comanda esse compartimento? Até acabaram, né, com o chefe do departamento da agricultura. Durante o nosso governo, a Arcos teve a melhor serviço aos pequenos produtores rurais de Arcos. E que depois que nós saímos, isso acabou. É só perguntar aos pequenos produtores. Tudo que eu estou falando aqui pode ser questionado. Então, agora, precisamos de um trabalho a longo prazo. Tempo terminado, Dimas. Nós temos agora mais 3 minutos para você perguntar e para ele responder. Então, às 13 horas e 30 minutos, eu tenho que interromper a resposta do Roberto para que depois ele tenha 3 minutos finais para a gente encerrar o tempo de 90 minutos. 13h32. Então, Dimas, você tem então... 12h02 e ele falou que ia esperar chegando 12h. Isso, não, de 13 horas e 33 minutos encerra essa entrevista. Ô Dimas, rapidinho, por favor, se você puder. Pré-candidato Dr. Roberto Alves da Silva, o mínimo que um professor pode ganhar nesse país, com 11,36% de aumento que Dilma Rousseff deu, isso vem federal, era 1.917, passou para em torno de R$2.200, é o mínimo que um professor ganha nesse país, um professor público, seja ele estadual ou municipal. E um vereador em Aço ganha R$5.904. O senhor acha justo? Não acho justo. E o que mais tem nesse planeta são injustiças, professor Dimas. E eu estou cansado de ver essas injustiças, porque eu trabalho numa parte que é onde as injustiças eu as vejo constantemente. São 2 áreas pesadas. Uma é trabalhar como médico, principalmente como médico hospitalista, que médico interna pacientes, que às vezes a gente precisa de transferir um paciente e vai transferir para onde? É uma injustiça? É. Só que isso já está muito bem resolvido dentro de mim, seja nessa relação professor-vereador, que primeiro todo professor pode também ser vereador. Ser humano é livre. Eu não quis ser prefeito um dia. Eu sou livre. Agora, como a minha forma, só criticar adianta? Não. Eu acho que nós temos que modificar, buscar esperança para as pessoas. Eu acho que a forma de resolver as injustiças é tendo um governo honesto, um governo transparente, um governo com competência, um governo que vai ajudar no combate às drogas, principalmente com um projeto nas escolas. Quer dizer, uma coisa nova, colocar proteger as nascentes. Pré-candidato, eu vou interrompê-lo para lhe proporcionar os 3 minutos finais, como já demos para todos que vieram. Então, só tem a partir de agora 3 minutinhos para suas considerações finais. Então, continuando. Isso já está tudo bem resolvido dentro de mim, as injustiças. Fui eu que criei as injustiças? Não. O que eu posso fazer para melhorar a vida dos meus irmãos? Que somos todos filhos do mesmo Pai. Todos filhos de Deus. Do mesmo Deus. Sendo honesto com Deus. Sendo honesto comigo. Sendo honesto com as pessoas da minha comunidade, da minha cidade, com as pessoas que eu trabalho, as pessoas que eu atendo no meu consultório, as pessoas que eu atendo no hospital, colocando a dignidade, a honra, a coerência na minha vida, porque de falas, o mundo está cheio. O que vale são os atos. São os atos, as atitudes que mudam o mundo. E saber quem que vai cumprir aquilo é chegar, olhar nos olhos da pessoa e perguntar: o que você pensa disso e o que você vai fazer?
e depois falar, se você não fazer, eu posso te procurar? Pode. Porque o futuro dos 4 anos de Arcos está na mão de todos os eleitores.